Galerinha, vamos lá. Agora a gente vai fazer a correçãozinha das nossas questõezinhas que a gente passou da parte de potenciação. Lá dos propostos. Página 19, volume 2, coloque aí, tá? Volume 2, primeira questãozinha lá da página 19. Olha o que é que ele pergunta. Qual desses números é igual a 0,064? Ele dá aí as opções. Escreva esse número na forma de fração. Se você escrever esse número na forma de fração, isso aqui é o mesmo que o quê? Ó? Conte aqui as casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então vai ficar 64 sobre o 1 com 3 zeros. Ó. Então é o mesmo que 64 sobre 1000. Vale ressaltar que 64 sobre 1000, eu posso pensar assim, 64 é o mesmo que 4 elevado ao cubo, ó. Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo, né? Porque é 10 vezes 10 vezes 10. Como tanto o 4 como o 10 estão ao cubo, pessoal, isso aqui é o mesmo que 4 décimos, essa fração toda é elevada ao cubo. Ó. Porém, tanto o 4 como o 10 são números que dá para a gente simplificar por 2. Se você simplificar essa fração 4 décimos por 2, 4 por 2 fica 2 e 10 por 2 fica 5. Ó. Então você vai ter 2 quintos elevado ao cubo. Ó. E 2 quintos elevado ao cubo é exatamente o que você encontra aí na opçãozinha C. Marque aí, ó. Opçãozinha C, então, na nossa primeira questão. Beleza, moçada? Então, marque aí e vamos para a próxima. Galerinha, na nossa segunda questão, ele fala assim, ó. Se A é igual a 10 elevado a menos 3, calcule o valor dessa expressãozinha em função de A. Bom, então vamos lá. Vamos escrever tudo isso aqui em notação científica. Ou melhor, vamos escrever isso aqui como potência de 10. O que é 0,01? 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. 1 centésimo. E 1 centésimo, pessoal, é 10 elevado a menos 2. Ó. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes o que é 0,001. 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. 10 elevado a menos 3 vezes, vamos lá, 10 elevado a menos 1. Tudo isso aqui está sobre, vamos lá, 100, que é 10 elevado ao quadrado, vezes 0,0001. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10.000. Porque tem 4 casas depois da vírgula. É 1 com 4 zeros. Então é 1 sobre 10.000. E 1 sobre 10.000 é o mesmo que 10 a menos 4. Ó. É? Beleza? Então olha que show. Olha que show aqui, ó. Se você pegar 10 a menos 3 com 10 a menos 1, isso aqui vai dar 10 a menos 4. Aí vai poder cancelar com 10 a menos 4 aqui de baixo. Ó. É? Então você vai ficar com o quê? 10 a menos 2 em cima e 10 elevado a 2 embaixo. Se eu pegar esse 10 elevado a 2 e eu subir ele, ó, eu vou ficar com 10 a menos 2 que eu já tinha, multiplicado, porque quando ele sobe ele vai multiplicando, aí muda o sinal desse expoente, ó. 10 ao quadrado, quando vai para o numerador, vai ficar aqui 10 a menos 2, ó. Né? Isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que, vamos colocar que isso aqui vai ser a mesma coisa de 10 a menos 1
vezes 10 a menos 3. Porque menos 2 com menos 2 não daria menos 4, né? Aí eu posso organizar assim, ó, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Mas por que organizar assim? Porque esse 10 a menos 3, pessoal, a gente já sabe que é o nosso A da questão, ó. 10 a menos 3 é o A. Então a nossa expressão, ela termina dando o quê? O que é 10 elevado a menos 1? É 1/10. Então vai ficar 1/10 vezes o A. E o que é 1/10 vezes A? Ora, é A sobre 10, ó. E A sobre 10 é o que você vai ter aí exatamente na opçãozinha D de dado, ó. Pode marcar aí, ó. Opção D de dado na nossa segunda questão. Beleza, moçada? Vamos em frente. Galerinha, nossa terceira questão fala o seguinte. Se 3 elevado a x vale 2, para algum x que seja um número real, o valor de 3 elevado a menos x sobre 2 será igual a... Pessoal, aqui é relativamente tranquilo. Veja, nós já sabemos que 3 elevado a x, nessa questão, é para dar 2. Ora, o que é que eu faço para esse x aqui do expoente virar menos x sobre 2? Ora, é só eu elevar aqui desse lado, ó, a menos 1/2. E aí, como eu estou elevando um lado da igualdade a menos 1/2, para não alterar, eu também elevo o outro lado a menos 1/2. Ó. Aí você pode estar se perguntando, ora, Raul, mas por que elevar a menos 1/2? Porque se você pegar, lembra da propriedade das potências, o expoente de dentro, ele não multiplica o expoente de fora? Quando esse x aqui, ó, multiplicar o menos 1/2, vai aparecer exatamente o menos x sobre 2 daqui de cima. Por isso que eu elevei a menos 1/2. Aí como eu elevei do lado esquerdo da igualdade, para não alterar a igualdade, eu elevo também do lado direito. Beleza? Aí olha como é que vai ficar. Vamos lá. A gente vai ficar com 3 elevado a menos 1/2 vezes x. Então, menos x sobre 2, dando igual a 2 elevado a menos 1/2. Pessoal, 2 elevado a menos 1/2, vamos pensar. 2 elevado a menos 1/2, eu posso pensar que é a mesma coisa de 2 elevado a 1/2 elevado a menos 1. Aí você deve estar se perguntando, e Raul, qual é a vantagem de escrever assim? É que qualquer número elevado a 1/2 é a raiz quadrada desse número. Então, por exemplo, eu posso continuar isso aqui dizendo que nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Vamos continuar. Vai ficar 3 elevado a menos x sobre 2, tendo que dar igual a quê, ó? Vamos lá. 2 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Mas está elevado a menos 1. Então, isso aqui tudo está elevado a menos 1. Ó. Quando o número está elevado a menos 1, é só inverter a base. Então, isso aí está dando para a gente a mesma coisa que... O que é o inverso de raiz de 2? É 1 sobre raiz de 2. Ó. Professor, mas não tem essa resposta, 1 sobre raiz de 2. É porque você deve racionalizar. Se você multiplicar por raiz de 2 em cima e você multiplicar por raiz de 2 embaixo, você vai ter aqui, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Ó. Não é não? Ou seja, qual é a nossa conclusão aqui? Ó? Moral da história. A nossa conclusão é que 3 elevado a menos x sobre 2 está dando raiz quadrada de 2 sobre 2. Ó. E esse raiz de 2 sobre 2 que você está vendo aí, moçada, olha aí, ó,
Esse raiz de 2 sobre 2 que você está vendo aí, que é o que ele quer saber na questão, ó, 3 elevado a menos x sobre 2. É o que você encontra aí na opção D de dado, ó. Pode marcar aí, ó. Opçãozinha D de dado, tá certo? Na nossa terceira questão. 3 elevado a menos x sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Vamos em frente.